É a Patrícia Washington sempre surpreendendo, trazendo novidades. Bom dia, Patrícia! Bom dia, muito obrigada, com muita alegria. Hoje a gente trouxe para você, doutor, uma sequência da nossa aula falando da parte técnica, né? Que nós fizemos muito sucesso com essa necessaire e hoje nós vamos fazer um case bag. Vamos lá? É um porta-sacolas ecológico sob medida. Oh, eu olhei, o que será que tem dentro? Já pensei que era... Quando eu comecei a abrir assim, falei, será que é um conjunto de jogo americano? Já tava olhando. Sacolas. Porque esse foi um produto que uma aluna minha me pediu, nós desenvolvemos juntas isso daí em sala de aula. Ficou show. Quando a Cláudia nos convidou para participar do programa, eu falei, preciso fazer uma coisa muito bacana, né? Porque para fazer ateliê na TV tem que ser uma coisa especial. E aí nós fizemos, eu fiz ele um pouquinho maior, ó. Aqui eu tenho 6 sacolas, tá? Ele comporta até 10 sacolas ecológicas. Sacola padrão de supermercado. A cor que nós vamos fazer aqui hoje é essa, com todo a nossa técnica e passo a passo. Tá bem? Então aqui a nossa cliente, nós vamos para o super. Tem um bolsinho, 2 bolsinhos. Cabe o celular, cabe os cartões de crédito, cabe o dinheiro, chave do carro, documento do carro. Fechou. A alça é uma alça regulável, que a gente vai estar conversando. E quando você chegar lá no caixa, debruça ela aqui, saca as sacolas, tira, fecha o restante. Bonitinho aqui. Esse daqui eu coloquei só um cursor, na outra eu já coloquei 2 cursores e tá feito. E você faz as compras com ela solta. Essa aula tá no nosso aplicativo e também tá no nosso site. E aqui vai ser uma versão com uma outra sugestão que a Patrícia vai trazer para vocês. Muito bem. Separamos aqui o nosso kit de tecidos. Esse daqui é um tecido importado, doutor. Essas 3 cores são importadas. Eu coloquei aqui um tecido verde da coleção 50 tons. Faço a minha composição, corto as minhas tiras. Eu desejo que cada tira acabada aqui, ó, ela meça 2 centímetros. 2, 4, 6, 8, mais as margens de costura, 9,5. Porém, para que a gente possa fazer isso, lembrando, se eu quero 2, eu vou cortar com 3,5. Costuro, passo deitando tudo para um lado só. E agora eu vou fazer a minha amostragem com a minha régua aqui. Coloco aqui e checo se a minha medida está certinha. Ó, doutor, aprendi a costurar, que nem você me ensinou. 9,5 é a minha medida desejada. Eu faço uma amostragem pela tira toda. Para eu fazer esse case, esta frente, eu necessito de 2 quadrados. Então, aqui eu vou cortá-lo com 9,5. Coloco a minha tira, alinho, cortador novo, aqui, alinho e vou cortar a cada 9,5 centímetros. Eu já trouxe esse passo aqui adiantado para vocês, que foram os meus 2 quadradinhos já cortados. Lembra da outra vez que nós tínhamos uma forma de cortar? Agora nós temos outra, por isso atenção. Eu tanto posso deixar o meu tecido laranja para cima ou o meu tecido vinho. O sentido que eu vou cortar, olha, o que eu cortei aqui foi da minha direita para a minha esquerda. Eu também posso cortar da esquerda para a direita, desde que seja os 2 no mesmo sentido. Eu vou mostrar aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando. Correto? E agora sim, eu vou mostrar como se monta o meu bloco. Simples desse jeitinho, ó. Aqui, aqui. Encaixo ele aqui e encaixo ele aqui. Montei ele com o miolinho, vinho e laranja. E assim eu vou costurar. Quando eu costuro, eu sempre vou colocar direito com direito, direito com direito e costura aqui do lado. Alfinetadinho aqui eu deixei, correto? Na sequência, eu venho e costuro. Quando eu costuro, eu deito a costura, doutor, para o lado que tem menos costura, para o lado do meu tecidinho liso, vamos chamar assim. E passo aqui a minha costura. Na sequência, eu passei a ferro e abri aqui um quadradinho somente para assentar. Ótimo! Aqui, doutor, essas medidas elas vão ficar no Ateliê na TV. Eu vou passar as medidas exatas, porque não tem o que mudar, porque a sacola é padrão, tá bem?
Uma regra que nós temos a cumprir, que está fazendo parte do nosso currículo aqui em Campos do Jordão, é quadrado dentro de quadrado. A fórmula para isso é o lado do bloco medido na diagonal da placa mais 3 centímetros. Ponto. Busco a minha medida e obtenho o meu resultado. Cortei aqui o quadrado e corto a diagonal. Na sequência, eu corto as minhas orelhinhas e coloco aqui os meus triângulos. Acho a metade, sempre com o dedinho aqui assim. Eu prenso aqui. Encaixo aqui e costuro em cima e embaixo, correto? Obtenho este resultado. Depois disso, eu alinho, ó, todo ele pelo comprimento, pelas duas laterais. Alinho e coloco os meus outros 2 quadrados. Quadrados, cortados ao meio, virou a diagonal. 2 triângulos. Obtenho o meu resultado. Alinho isso daqui tudo para essa medida eu vou falar, dá 17 centímetros, para que elas possam entender bem. Já venho aqui e coloco as minhas bordas. Essas tiras aqui, elas medem 5,5 centímetros pela largura. Coloco cabeça e pé. Na sequência, coloco superior e inferior. A sequência que eu tenho é essa aqui. Ela faz uma cabeça, pé, um lado e outro. Sempre eu vou fazer nesse sentido, ok? Usei a manta âmbar. A manta âmbar, ela é uma manta bem macia e ela parece de algodão aqui na parte de trás. Ela tem resina de um só lado. Coloco ela sobre a manta com o lado resinado para cima, passo a ferro, ela adere. E agora sim, eu determino o meu quilt. O quilt que eu determinei aqui, eu tracei um X em diagonal, o que vale é essa continha aqui, tá? Ó, fiz o X. Marquei aqui 2,5 centímetros com o margeador e quiltei. Para eu obter esse resultado aqui, dotando essa linha grossa, eu usei 2 linhas de costura e imito uma linha de pesponto, porque às vezes as meninas não têm. Fica lindo, né? É, fica bem diferente. Faço todo o meu quilt, faço costura de segurança e alinho para 25 centímetros ele pronto. Viro a parte de trás, risco 1 centímetro ao redor da peça toda, ok? Muito bem, meninas. Agora nós temos aqui a preparação do nosso zíper e do nosso fundo lateral. Aqui, Dotan, eu escolhi para minha nova peça esse tecido que é o verde amarelado e cortei 2 tiras de 9,5 por 50 centímetros. Coloquei sobre a manta âmbar. Olha, aproveitei toda. Lembra que eu sempre falo que a gente aproveita? Coloquei sobre a manta âmbar, tracei uma diagonal de 45 graus e fiz as costuras. Também com 2 fios de linha de costura comum. 2 vezes. Cortei o forro 2 vezes. Escolhi um forro vermelho. Tá bem? E eu vou falar agora direto do zíper, depois eu vou falar do restante dos forros. O zíper, eu corto ele maior. Esse zíper está com 55 centímetros. Pico aqui o meio e vou alfinetar direito com direito aqui e costuro. Primeiro eu faço uma costura nesta parte, para depois eu fazer uma costura junto com o forro, que fica assim. Então, vamos lá. Dessa vez eu tomei o cuidado. Primeiro eu fiz uma costura só sobre a manta com o tecido. Depois eu coloquei o forro, fiz essa costura. Coloquei o pé de zíper e costurei rente à minha cremalheira. Quando eu costuro rente à minha cremalheira, eu já viro ele aqui. Faço o pesponto aqui ao redor, prendendo ele todo e obtenho esse resultado. Ó, o pesponto, tá? Pesponto ele e preparo. Faço isso nas 2 partes, que são esta parte aqui e esta parte aqui. Obtenho, então, este resultado aqui. As minhas 2 partes.
Coloco 2 cursores, essa foi a minha opção, e vou fazer aqui a preparação da minha meia-lua. Aqui, Dotan, é muito importante nós não fazermos nada muito espesso. Eu peguei a largura da minha meia-lua, que no caso aqui é 3 centímetros, cortei o tecido com 6, dobrei ele ao meio, e pespontei ele dos 2 lados, de um lado e de outro. Encaixei a meia-lua, fiz um pesponto rente aqui, e coloquei na base do meu zíper. Eu lacro isso daqui dos 2 lados, ok? Vou aqui para nossa parte do fundo. A parte do fundo, ela mede 17 por 45, é uma vez também quiltada com a distância de 2,5, somente na manta. Para eu fazer a junção, então, do zíper e da manta, eu tenho a minha meia-lua, os 2 cursores, tenho aqui a parte do fundo, eu coloco direito com direito, tá na largurinha aqui direitinho, faço a primeira costura, giro, coloco o forro. Essa parte, doutor, é o nosso acabamento fino. É aquela parte delicada. É uma técnica de costura muito importante. Coloco aqui e costuro. Quando eu costuro, eu deixei aberto aqui do outro lado para vocês verem. Quando eu volto... Eu volto aqui, olha, ele fica todo embutido. Volto aqui e pesponto. Repito o mesmo passo do outro lado. Tá bem? Eu vou dar uma geralzinha aqui e a gente já vai voltar preparando para a montagem final. Agora em que eu vou preparar o forro da parte do patchwork, porque até então nós forramos o zíper e o fundo, correto? Eu deixei aqui bem exposto, 25 centímetros é o que nós temos aqui, riscado 1 centímetro. A mesma coisa eu falo para vocês fazerem com o forro, quadrado de 25 centímetros, riscado 1 centímetro ao redor. Coloquei um bolsinho, né, do tampo, pra gente poder colocar as coisas. O bolso mede 25 de largura por 18 de altura. Eu dobrei 2,5 mais 2,5. Faço questão sempre de fazer uma linha com pesponto colorido. Pespontei superior e inferior. Faço a divisão. Nesta hora, eu já alfineto no forro. Faço a minha divisão aqui e faço a costura de segurança. Reservo. Nessa hora, eu coloco aqui, ó, dobro 1 centímetro e faço uma costura, eu fiz aqui em branco, ó, de alinhavo, tá? E deixo ela presinha aqui. Aqui também eu fiz. Tenho as 2 partes. Reservo isso daqui, tá? Nós vamos já mexer com tudo isso daqui de novo. Agora eu vou voltar para quem? Eu fiz o zíper e coloquei aquele pesponto aqui, bonito. Eu acho o meio, Dotan, da minha peça. Como que eu acho o meio? Aqui, ó. Une aqui. Isso daqui quem manda, ó. Aí eu dou um piquezinho aqui, outro aqui. Coloco o meu bloco. O meu bloco, sem a margem de costura de 1 centímetro, ele mede 23. 23 dividido por 2, 11,5. Do meio pra cá, marquei 11,5 com X. Com giz. Dá pra ver aqui? Então, marquei aqui, encaixei e costuro sobre a linha. Campos do Jordão, costura de ponto a ponto, nível intermediário avançado, que é o nosso. Só esse daqui deste lado e, na sequência, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Isto fica assim, ó, o meu direito com o meu direito. Tá bem? Alfineto e faço costura de ponto a ponto novamente. Ok? Para isso, Dotan, quando eu termino, eu faço o quê? Abro aqui, eu tenho que costurar desse lado. Eu dou um pique no término, encaixo aqui e costuro 1 centímetro de novo. Fechei aqui. Agora eu vou colocar, então, o forro que eu deixei aqui para vocês. Olha o presente do meu amigo Dotan. Lembra? Quando você foi para Houston. Eu vou virar aqui para vocês verem real como é que funciona. Eu pego o forro. Lembra que a gente acabou de preparar o forro?
Preparei esta parte, preparei a outra parte. Coloco aqui, ó, meio com meio, meio, de um ponto ao outro e costuro sobre a linha traçada. A mesma forma, superior e inferior. Do mesmo jeito, eu faço do outro lado. Eu deixei aqui em aberto para vocês entenderem como a gente faz. É isso aqui mesmo, ó, eu coloco para dentro. Aquela parte que eu falei do alinhavo, ela tá aqui, porque é por aqui que eu vou fechar ela à mão. Vou virar e vou fechá-la à mão, ó. Virei, fiz um lado, ó. Aqui eu passo a ferro bonitinho, faço com pontinhos à mão. Aqui já está costurado, deixei aberto para vocês verem. E da mesma forma eu vou fazer do outro lado, ok? Claro que aqui na TV a gente tem uns truques, né? E aqui ela seria por fora isso e eu vou mostrar por dentro para vocês. Lembrando que todas as medidas e todo o passo a passo está disponível lá na terenatv.com.br, assim como no nosso aplicativo. Isso. Olha, eu deixei aqui bem marcado para vocês. Alfinetei aqui e do meu outro lado eu já acabei aqui a mão. Ó, o meu pontinho de alinhavo eu não tirei para eu poder saber aqui também, né? O meu pontinho de alinhavo. Eu fiz isso com uma alça tiracolo e eu deixei ela aqui em aberto para vocês verem como a gente faz o encaixe. A bolsa, de novo, a alça. Corto a medida desejada. No meu caso, meia lua tem 3 vezes 4, 12. Dobra ao meio, dobra, dobra, dobra. Pesponto. Como eu gosto bastante desse pesponto, pespontei 2 vezes. Cortei a tira com 12 por 1,50. E aqui eu deixei ela para mostrar a vocês. De um lado, Dotan, eu só passo aqui a alça. Fui! Do outro lado, eu passo a alça e a meia-lua. Vocês têm que entender, o encaixe está aqui. E é o que faz vocês regularem a peça na altura que vocês querem. Isso daqui faz uma grande diferença. E ajuda bastante a gente. E ó, essa alça dobrada aqui, ela não incomoda, ela não machuca. Porque quem vai ao supermercado normalmente são senhoras, são mulheres. No caso, essa daqui eu fiz para minha mãe, que vai ao supermercado e sempre tem muitas sacolas e muitas compras. Então, essa foi a minha sugestão. Espero que vocês tenham gostado e aprovado. Estamos e muito. Ó, aqui tem os tecidos da Patrícia, que ela sempre fala que estão lá no site dela. Além dos projetos, tem tecido, tem muita novidade lá no seu site, né, Patrícia? Tem. Toda a parte de ferragens, isso tudo que a gente está apresentando, a gente vai colocando na loja virtual, que é a Patrícia Washington E-Commerce. Aqui, esses kits, doutor, são composições que eu pessoalmente fiz uma por uma. Eu tenho mais de 300 composições. Nossa, Patrícia Washington trazendo para vocês muitas sugestões. Antes de a gente terminar nosso programa, dá tempo, Patrícia Washington, você pelo carinho, pela audiência. Beijo, 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 beijos! Super obrigada. Tchau.